Estamos ao vivo. Gente, nós tivemos uns probleminhas técnicos, então foi necessário que a gente atrasasse um pouquinho, 15 minutinhos, mas estamos aqui. E eu sou pra frente, não é Sim, nem já pra mim estar estamos, falando. Vivi. já estamos ao vivo. Como que eu sei que o pessoal já chegou, Djalma e Yane? Ainda não tem ninguém Como que aqui. eu Ah, não, o vejo? povo ainda não está aqui com a gente, a galera ainda está lá no nosso grupo, no grupo central do Filhos do Boto, nunca mais as meninas estavam perguntando, mas como o celular está sendo usado Pra Ah, live. sim, pra sim. live, não deu para me responder lá no grupo, que a gente ia atrasar um pouquinho. Mas a galera tá por Então aí, tava vamos esperando aguardar. porque dá notificação lá no Face quando entra Já online. entrou, gente. Carlos Olá, já está Carlos. aqui. Boa noite, Carlos. Então, Boa e noite, aí, Cá. noite de Vamos quinta, aguardar o pessoal entrar, vamos aguardar mais um pouquinho, porque com certeza as meninas vão entrar na live também. sim. E tem também a questão que algumas pessoas estavam falando que hoje as internets não estão muito legais. Aí eu falei, tava Não, falando a pra minha ela, é gente, bem lenta, tá? Inclusive, eu se falei, gente, cair, eu acho tudo bem. que até a internet tá pedindo arrego. Nem a internet aguenta mais quarentena, nem a internet aguenta mais pandemia. A internet já tá pedindo arrego, já cansou desse negócio também. Que tem um monte de internet já. Muita gente Eu reclamando estou da usando o Wi-Fi, velocidade da mas ele internet. está lento, então eu não sei como que vai ficar no decorrer da live, mas eu espero que Vai dê dar tudo tudo certo. certo. Você quer começar, Vivi? Pode começar, viu? Aí vai ficar gravado nossa live, tanto aqui na página quanto no YouTube. Logo, logo, todas as nossas lives serão disponibilizadas no YouTube. Sim, então vamos iniciar, né, falando dessa temática aí, construção de relacionamentos saudáveis, num um tema bastante pertinente, atual, e nós vamos convidar hoje um casalzão, aliás, não é por coincidência que nós vamos trazer, estamos trazendo, nós da associação estamos trazendo esse casal. A Anne Cleane, nossa presidente, e o Djalma Alves, o seu companheiro, o seu parceiro de jornada, um exemplo para nós aqui, um exemplo de casal. E eu acho que as meninas, muita gente já me conhece, mas como a live fica aberto com uma dimensão muito mais ampla do que a nossa dimensão aqui atual na cidade, eu me chamo Viviane Secanho, eu sou psicóloga e eu sou a atual vice-presidente da associação. Então, vamos discorrer hoje, na companhia desse casal, sobre uma temática que é do interesse de muitos casais. Casais de namorados, casais companheiros, casais parceiros, casais casados, casais de todos os modelos, de todas as suas possibilidades, que são infinitas. Casais, existem infinitas possibilidades de casais. Hoje eu vou convidar para falar comigo aqui Bauman. Eu gosto muito, muito desse teórico, que ele traz para nós a visão dos relacionamentos líquidos. É um tema, é uma visão extremamente contemporânea, extremamente atual. Por quê? Porque nos dias de hoje, independente do relacionamento, se ele é virtual, se ele é um relacionamento tradicional, é mais fácil descartar do que consertar. Por isso ele traz amores líquidos, relacionamentos líquidos. É muito mais fácil, se não serviu para mim, se não foi compatível para mim, se não foi do meu formato, a minha moda, o meu modelo, vamos trocar, vamos descartar e vamos procurar um outro que se encaixe perfeitamente no meu modelo, onde eu não tenha trabalho algum de aperfeiçoá-lo e de me aperfeiçoar também. E para discorrer exatamente sobre essa temática de encaixe, de ajuste, de casal, de relacionamento, vamos convidar o nosso casal, a Anne Cleiane e o Djalma Alves. Então, boa noite, gente. Boa noite, tudo bom com vocês? Aqui eu sou novo, né, na plataforma do Filhos do Boto e como homem me sinto honrado de estar aqui, já que é um espaço que é ocupado por mulheres, muito bem ocupado. Eu me sinto no privilégio e também na responsabilidade, né? Nós tivemos a live com o Rogério e o Cristiano, que foi sensacional. Eu tava aqui nos backstage
ajudando nos pormenores da live, vibrando com o que ele estava falando sobre masculinidade saudável. E hoje, né, a convite da Anne, ela falou, vamos. Eu falei, vamos, né? E me sinto muito honrado de estar aqui, né? Honrado por ter você aqui também, Vivi. Por você estar aqui fazendo esse meio de campo, essa apresentação, para a gente conversar sobre relacionamentos saudáveis. E né, dentro dessa temática é importante já agora já iniciar. Eu quero agradecer muito de coração a todo mundo que está online. Nós todo começo de mês nós fazemos a nossa reuniãozinha e planejamos qual é a live do mês. Então, esse foi um tema que foi trago, que foi discutido, que era necessário ser discutido. Inclusive, estamos abertas a sugestões, que agora na próxima semana nós vamos fazer nossa reunião e também vamos abrir já a agenda para as lives de julho. Então, se vocês querem algum tema, alguma coisa, podem também pedir, tá bom? Que nós estamos à disposição para responder, levantar debates, já que nesse momento a gente não tem como estar fazendo rodas de conversa. E iniciando tudo, a questão do relacionamento saudável, dos amores líquidos, vem muito a questão que a gente falou, que Bauman fala, sobre se encaixar ou não encaixar. Não encaixou, eu posso descartar. Amor líquido, escorre entre os dedos. E a gente tem que entender o quanto que é delicado isso, porque quando se fala que nós temos esse comportamento, e existe sim esse comportamento nosso, principalmente a nossa sociedade de hoje, que é imediatista. Nossos pais, eles fizeram tudo para a gente ter o que eles não tiveram, então a gente pensa, sempre acha que merece mais. Então, assim, temos que ter cuidado, porque nós estamos falando de construção de relacionamento saudável, pessoas, porque todos nós temos comportamentos tóxicos. Mas quando a gente fala disso, a gente não está falando daquela relação tóxica, relação com violência, relação com desrespeito, relação onde o indivíduo é diminuído quanto indivíduo. E aí, não, eu não quero um amor líquido, então eu não vou abrir mão. Não é desse amor que a gente está falando, não. O amor que a gente está falando aqui é o amor onde as pessoas entendem que ambos são indivíduos com suas individualidades, ambos têm as todo o seu repertório, ambos têm tudo que trouxe até aqui, e essas pessoas resolvem viver bem, viver ouvindo quando alguém fala assim, aqui tá doendo, eu não gosto, isso dói. Falar aqui, entender, não, tudo bem, se dói eu não vou fazer. E é claro que no dia a dia isso gera diálogos, assim, não é só dói eu vou fazer. Por que que dói? Mas tem certeza que dói? Eu não acho que dói, porque eu sempre fiz assim. Então ir se encaixando, né? E construindo aos poucos, é igual o Lego, ir colocando os bloquinhos. E aí, como o nosso tema fala, nós temos uma criação tóxica. Nós aprendemos a querer tudo para ontem, nós aprendemos a querer tudo do nosso jeito, nós aprendemos também a usar a vulnerabilidade do outro para tentar manipular, para tentar impor vontades. Isso é uma coisa que todos nós indivíduos, temos em nosso repertório. E quando a gente vai se relacionar, a relação emocional, ela faz com que isso tudo fique muito mais ativo. Então, começa a acontecer muitas coisas, como toda essa nossa criação influenciar nisso e nós termos comportamentos tóxicos. E aí é nosso autoconhecimento que vai fazer com que esses comportamentos tóxicos, como a Andrea está falando, sejam ressignificados e sejam usados para ser construído desde um relacionamento saudável, ou se nós nos tornaremos pessoas tóxicas e no futuro teremos um relacionamento tóxico. Porque tudo depende muito das nossas escolhas, mas depende também do nosso autoconhecimento. Tá bom? Espero a nossa apresentadora. Às vezes a pessoa não tem nem percepção, né, Anne? Às vezes a pessoa reproduz um comportamento que é o tóxico da vivência, o tóxico daquela vida cotidiana dita normal, e ele está reproduzindo ali, o indivíduo está reproduzindo comportamentos normalizados pelo tempo de vivência, que para ele é só um comportamento. Para o outro que está recebendo aquele comportamento, o outro se sente agredido, o outro se sente afetado, porque provavelmente não é a vivência do outro.
Então, na live sobre masculinidade saudável, o Rogério falou uma fala que foi muito pertinente, que ele falou o seguinte: nós homens herdamos, oh Jesus, como é que foi a fala dele? A gente herdou a maldição do patriarcado. Né? E um pouquinho antes daqui eu estava pensando sobre o assunto, né, de que qual é o papel do homem patriarca na família? Se realmente esse é o único papel que importa. E eu fui mais além ainda de como essa construção de sociedade onde só pode existir o patriarcado, de como isso pressiona os homens a ser o único responsável numa relação familiar e como isso adoece também os homens. Né? Essa questão patriarcal tóxica acaba adoecendo os homens, porque ele não tem outro jeito, pelo menos da maneira que eu vejo, ele não tem outro jeito a não ser fazer o papel do provedor, papel da liderança, papel da fonte de sabedoria, ou seja, na pirâmide hierárquica ele está em cima, então é inalcançável, inabalável, inatingível. Mas eu me pergunto, e quando esse patriarca precisa de ajuda? A quem ele recorre? Né? Isso falando, né, do patriarcado no modelo tradicional de família, como é dito, né, que eu nem sei muito o que significa. Mas e quando esse homem precisa de ajuda? Porque eu, como homem, eu posso garantir que nós, homens, não fomos ensinados a pedir ajuda. Nós fomos ensinados a ser fortes, a aguentar tudo, a não chorar, a não demonstrar emoções, porque demonstrar emoção significa fraqueza. Mas eu sou um ser humano, eu sou de carne, todo homem é um ser humano, é de carne, e eventualmente ele vai sentir isso. A quem recorrer? A um psicólogo? Não, psicólogo é coisa de gente doida, né? Isso eu falo o que eu ouvi. Hoje, já em processo terapêutico, e é tão bom falar isso porque eu estou entre duas psicólogas maravilhosas que clinicam, né? Então, sabem do que eu estou falando, de que é muito fácil eu chegar num consultório de psicologia e falar para minha terapeuta ou para o meu terapeuta e falar assim, olha, eu tenho um problema no relacionamento, eu sou incompreendido pela minha companheira ou pelo meu companheiro. Mas é mais difícil enxergar que eu tenho uma questão, que não necessariamente é um problema, porque eu acredito que ela vai se tornar problema quando isso interfere no desenvolvimento de uma relação mais saudável entre o casal e falar assim, olha, eu tenho um problema e eu preciso resolver. E eu vou resolver. E eu venho aqui pedir ajuda, tanto da terapeuta ou do terapeuta, como com a minha parceira. Olha, tô aqui, tenho um problema e reconheci agora esse problema, peço sua ajuda, estou reconhecendo aqui minha situação, minha vulnerabilidade e eu peço sua ajuda. Pelo menos é assim que eu vejo, né? E aí eu falando de patriarcado, mas como eu sou atingida pelo patriarcado, eu posso. É, o Rogério falou uma coisa que eu achei que o Djalma ia falar, mas eu achei muito interessante o que o Rogério falou, foi colocado todo esse modelo de patriarca, essa pessoa que está em cima da pirâmide inalcançada. E os homens em si ficam tentando alcançar esse patriarca que é o que está no topo da pirâmide. Aí eu até pergunto pro Amor. Amor, é alcançável esse homem que a sociedade põe como patriarca? É o quê? Alcançável esse homem de cima dessa pirâmide? Como é o patriarcado para você? Ser imposto para você esse papel do patriarcado? Da maneira que é colocado, não. Eu acho que é possível desde que seja combinado. Mas é pouco praticável nos dias de hoje. O patriarcado ele existe para a gente destruir, ele não deu certo. Pois mas eu estou falando do modelo, né? Do Uhum. modelo. Qual modelo? De uma pessoa estar à frente da relação. Eu acho que ele é alcançável, mas pouco praticável.
eu acho que nos dias de hoje ele já não cabe. Por quê? Falando da nossa relação, por exemplo. A nossa relação, a gente preza por estar em lugares de igualdade, não de superioridade. Então, por exemplo, o patriarcado para nossa relação já não serve. É uma coisa que não me serve. É uma coisa que não me faz bem e que eu não quero. Porém, ainda tem pessoas que defendem o patriarcado. Eu fico triste, mas é cada um no seu tempo. E é por isso que a gente está falando aqui, para acolher essas pessoas, para ter uma nova visão de mundo. Né? Uma visão que não é simplesmente... Eu preferi o matriarcado, vou ser bem honesto. Mas eu acredito que a gente está caminhando para uma sociedade que vai refletir nas relações igualitárias. Até mesmo porque o patriarcado é reflexo de uma sociedade, de uma construção social falida, diga-se de passagem. Porque eu quero só abrir um parênteses aqui, eu não sei se é pertinente falar ou não, mas é uma coisa que me incomoda. Esses dias eu vi uma postagem do cara dizendo que era contra o aborto. Meu primeiro pensamento foi, velho, tá, como é que você, homem, acha que tem direito de dar opinião sobre o corpo de uma mulher? Primeiro ponto. O segundo vem a ironia, né? Irmão, tu não quer abortar, não engravida, irmão. Tu homem. Então, é muito... hoje eu vejo isso, a questão patriarcal, né, de que o homem tem que ser o centro da coisa toda, como uma coisa falida. Então, muito dificilmente vai dar certo. Ou dar certo aqui. Então, por isso Como que que a um gente está vendo... casal, Pode falar. como que um casal se reconhece em uma relação adoecida e um relacionamento tóxico? Então, é, só dando, concluindo o que o Djalma estava falando, a questão do... e o Rogério finalizou a fala dele falando, criaram esse modelo de homem e querem que eu me encaixe nele, que eu me torne o que criaram. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a ser. E do mesmo jeito para nós mulheres, criaram um modelo de mulher, disseram que a gente tinha que ocupar aquele lugar, e a gente também não é obrigado a ocupar aquele lugar que alguém criou. Então, para esse relacionamento dar certo, o autoconhecimento tanto do homem quanto da mulher de entender que existe esses comportamentos, existe o que foi nos imposto e existe o que nós queremos fazer para dar certo. E aí você fala, como é que esse casal pode ver que ele está num relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico, sempre a decisão é baseada na cabeça de uma das pessoas. A pessoa X é quem toma as decisões, a pessoa X é quem impõe as emoções, e a pessoa X, geralmente, ela é a pessoa do... essa pessoa que é a pessoa tóxica da relação, o relacionamento tóxico é uma pessoa na posição de comando, uma pessoa na posição de ditar as coisas, e uma pessoa que suas emoções elas são prioridades na relação. Ou seja, não existe a troca entre isso me dói, eu não gosto, e a pessoa fala, ok. E muitas vezes acontece isso me dói. E fala que dói só para ver a outra pessoa não fazendo coisas que satisfaz ela. A manipulação, né? Uma manipulação. Falar assim, não, me dói. Eu falar para ele, Djalma, me dói que você seja uma pessoa espiritualista. Eu não gosto disso, isso é uma coisa que você tá vendo quanto que você fica mais fora de casa? Você tá vendo que em vez de ficar comigo, você fica lá fazendo esses trabalhos espiritual seu? Aí eu falo, poxa, você não tá sendo um bom companheiro. Isso seria uma relação tóxica, porque é uma coisa que ele ama, é uma coisa que produz, é uma coisa que dá satisfação para ele, mas só para ele, para me ter ele só para mim, eu usaria uma dor minha para manipular ele, por saber que ele cederia. Então, o relacionamento tóxico, ele sempre é uma relação de domínio, onde o indivíduo ele vai usar da fraqueza da outra pessoa, da vulnerabilidade da outra pessoa, para impor as vontades dele. Sempre uma pessoa toma mais decisão do que a outra. E isso não é um modelo de uma relação saudável, né? Porque teve um comentário que a Rebeca... Eu ri quando eu vi. Ela falou assim, que de falocentrismo para o falicentrismo.
velho, é desse jeito. E vem justamente no que eu falei no começo, que é o seguinte: o homem, ele se obriga, né, por questão de aprendizado social, não sei se é o termo que usa, né, imposição social, imposição. mas o aprendizado que ele teve em sociedade, ele se obriga a estar numa posição de poder. Beleza. Mas quando o homem tem problema, né, eu como homem já vi vários conhecidos, colegas falando, eu brochei. Porque isso é um tabu para os homens, né? Eu brochei. Por que é um tabu? Por que, né? Por que foi construído que é um tabu? Porque o homem tem que ser viril o tempo todo e que vai. Não. Mas eu vejo que a maioria desses problemas de disfunção ele está ligado a uma outra causa que merece uma atenção e merece ser cuidada. É o que? É estresse, é muito estímulo audiovisual, principalmente pornografia, por exemplo, que a pornografia adoece um homem num nível que não está escrito, sabe? Em várias camadas. E além de que é um reforçador muito forte como eu posso dizer, diminuição feminina, da opressão feminina mesmo, porque é como se estivesse reduzindo a mulher a um simples objeto de que só serve para, né, para satisfazer. Sendo que não é assim, ou não deveria ser assim. Deveria ser menos tabu e mais acolhimento. Eu, por exemplo, eu não tenho amigos homens. Não é por falta de tentativa, mas é porque eu não tenho paciência, velho. Eu juro por Deus, eu não tenho paciência para ter amigo homem. Porque quando eu comecei esse processo de desconstrução, que inclusive eu nem gostava de usar essa palavra, mas quando eu comecei esse processo de desconstrução, que depois que eu vi o que significa se desconstruir, eu falei, caramba, velho. Eu falei, não, mas eu preciso acolher. Mas aí quando eu tentava acolher essas pessoas dentro do conhecimento que eu tenho hoje, nunca era possível, porque o homem falava assim, eu tô tendo um problema lá em casa. Eu falei, pá, mas tu escuta a tua mulher. Não, porque ela tá errada. E aí? Sabe? O relacionamento saudável, ele se dá baseado no diálogo. Isso eu falo de forma empírica, né? Pelo que eu vivo com a Anne hoje. Pelo diálogo, de eu falar, eita, temos um problema. Eu tô magoado com você. Eu tô com raiva. Isso é normal. Fala assim, eu tô com raiva, eu tô chateado. Mas vamos conversar? Aí a mulher fala, eu também tô chateado com você. Mas por quê? Porque você me ignora, porque você não me dá atenção. Não, aí quando fala, o caba já se arma. E fala, não, porque eu te dou atenção, porque eu trago comida todo dia para casa. E é sempre as mesmas coisas. É sempre o mesmo discurso. E eu falo, não, velho, é uma questão. Você é o provedor, mas, né, nesse caso, você está, no momento, sendo provedor. Mas imagina, uma situação hipotética. Você fica doente. E aí, irmão, como é que fica? Né? Você vai ter coragem de ser dependente financeiramente da sua esposa, assim como você quer exigir que ela seja sua dependente financeira ao ponto de não poder ficar insatisfeita com nada do que você faz? Será que se fosse o oposto, você não estaria sentindo o mesmo que ela? Então, e é sempre uma pergunta que está aí que eu acho pertinente, uma colocação e se fosse o contrário? Porque já que a gente fala de igualdade, já que a gente fala que a base do relacionamento saudável, isso eu estou falando, né? Já que eu estou falando que a base do relacionamento saudável se dá na igualdade. E se fosse o contrário? Né? E aí essa pergunta que eu tento trazer para os homens, e geralmente eu tenho a negativa. E como eu não tenho essa paciência ainda para dar esse acolhimento para eles, eu não tenho, então aí eu conclamo Cristiano de Paula, né, que a gente já está estudando ali fazer um grupo de masculinidade saudável, junto com o Pedro, se ele estiver assistindo, que é o boy da Tamila, né? Então, são pessoas que a gente fala assim, não, vamos juntar os homens, bora conversar sobre o que é ser homem mesmo. Não pela perspectiva que foi nos imposta. Desde o dia que a gente nasce, menino tem que vestir azul. A gente tem até uma ministra que fala isso. Isso é uma vergonha para o nosso país. Mas a gente nasce, antes da gente nascer, já tem uma imposição social.
Ah, porque o menino não chora. Caiu, não chora. Não, não pode chorar. Quem disse que não pode? Por quê? Eu estou sendo preparado para a vida ou para a guerra? Né? Quer complementar alguma coisa? Não, tá, vai falar. Eu perdi, Anne, a sua fala. Não, eu falei que não, que você pode complementar para mim. Eu finalizei dizendo que nós homens estamos sendo preparados para a vida ou para a guerra? O ideal seria para a vida, né? Mas a vida é uma guerra. O ideal seria que fosse diferente. Mas é tão cobrado, de fato. A sua fala, Djalma, foi muito, muito pertinente. Você colocou um momento ali que você disse quando que o homem adoece, quando que o homem tem o... Quando que ele pode sentir dores. Infelizmente, na clínica, eu atuo muito na clínica, né? Eu percebo essa demanda de uma forma muito grave. Por quê? Porque quando eu recebo essa demanda, é porque o paciente já está altamente adoecido. E ele vem buscando ajuda de um profissional, buscando ajuda de alguém, não é porque ele está no início de um desconforto emocional. Não. Ele já está no auge de uma dor, no auge de uma lacuna, no cerne da dor. É muito complicado para um homem reconhecer que não está tudo bem. É muito complicado para um homem reconhecer que tem algo errado dentro de um relacionamento. Por quê? Porque justamente pela criação que ele teve ao longo de muitos anos, dos seus antepassados, que já eram assim, ele tem o relacionamento na mão, ele tem o direcionamento do relacionamento. Então, se esse relacionamento não deu certo, foi um fracasso para ele como homem. Seja esse relacionamento no âmbito afetivo, no âmbito sexual, no âmbito financeiro, ele traz muito isso para ele. Ele trazendo dessa forma para ele, como foi ensinado para ele, inconscientemente ele está colocando a sua parceira em segundo plano. Exatamente, ele está reproduzindo. É sem querer, muitas vezes é sem querer, é inconsciente. Né? É porque foi ensinado que aquilo ali é o certo. Pode concluir. E aí, dentro de toda essa questão, e aí tem gente que pode estar assistindo a gente e falar assim, mas ele citou pornografia. Gente, o Djalma, ele passou, e eu, como companheira dele, ele passou pelo momento de desintoxicação da pornografia, entendeu como homem, que a pornografia muitas vezes objetifica o corpo da mulher, e, gente, o vício na pornografia, não é vício não, o consumo geralmente da pornografia, ele leva a idealizações de relações sexuais que você, homem, o homem geralmente não consegue se conhecer o seu próprio corpo, porque o estímulo sempre é externo. O estímulo nunca é de si próprio. Então, assim, até esse processo de construção e esse processo de conhecimento individual, de autoconhecimento, geralmente a pornografia pode trazer a diminuir. Então, assim, e aí eu entro, e nós mulheres também precisamos repensar muita coisa do que nós aprendemos de relacionamento. Porque tem muita mulher hoje, tem muitas de nós, eu me incluo isso, que ainda acha estranho, ó. O cara, se for sair, ele vai ter que pagar a conta. Ele vai ter que pagar. Não sei, será que ele tem futuro? Será que ele é um bom partido? Porque ele não pagou a conta. Será que o que ele tem para me oferecer? O que tem para oferecer geralmente é material. E aí, as mulheres... a gente está rindo da nossa gata, que está derrubando a casa. E aí, muitas vezes nós mulheres acabamos também colocando limites na relação que também é externos. Também cobramos do homem coisas que a gente não sabe se ele pode oferecer. E dentro disso, por exemplo, o Djalma, ele tem amigas mulheres. E nós aprendemos, muitas vezes, nós mulheres, que nós mulheres não somos amigas, que a gente não pode confiar uma na outra. Porque a outra mulher, ela fica só de olho, só esperando tu vacilar para... Eu acho hilária essa frase. Para roubar teu macho. Aí a gente já imagina uma mulher dá-lhe com um toco na cabeça do cara, né? Coloca nas costas e leva embora, porque aí roubou o macho. Tipo o homem das cavernas, né? Mulher das cavernas. E aí,
nós aprendemos também a não confiar uma na outra. A gente ouve muito cuidado com quem tu põe dentro da casa, porque uma mulher dentro de casa, no dia que tu sair, quem é que vai ficar lá e vai querer tomar teu lugar? Então, assim, a gente cresce aprendendo. E até nós, que somos as mais desconstruídas do mundo, às vezes a gente começa a ver algumas relações de amizades dos nossos companheiros, e às vezes até por retaliação, porque também acontece o contrário. Ah, eu não gosto de ter amigo homem. Eu tenho poucos amigos homens, quase pela mesma situação do Djalma. Porque, assim, os homens geralmente não são muito... eles não são muito acolhedores em alguns pontos de vista meu. E se uma guria chegar para mim e falar assim, ó, foi abusador comigo e tal, já. Tá fazendo tratamento? Tá procurando? Não. Se não tá lá com TJ, professor Cristiano de Paulo, para melhorar, se não serviu para as mulheres anteriores da vida dele como namorado, vai servir como meu amigo? Não vai. Então eu geralmente eu tenho muita ressalva em amizades masculinas, porque esse negócio da ex-louca também é uma coisa que eu falo pro Djalma uma das coisas que, quando a gente se conheceu, eu estava no auge da minha crise de ansiedade, Vivi sabe muito bem disso, da minha crise de ansiedade, minhas crises de identidade, minha crise existencial, crise de tudo que vocês imaginarem aí tinha junto. Até a Renite estava na crise junto. E aí e a Vivi foi quem me pegou na mão e falou, com respeito. Vai pro psiquiatra, vai, fia, porque, gente, eu tava em surto, literalmente, eu surtava muito, eu tinha crise de pânico, enfim. E aí, naquela época, eu estava muito insegura também. Só que uma das coisas que aconteceu é que a gente começou a namorar, não, porque a gente se viu, e aí a gente começou a conversar por causa do Game of Thrones, aí ele falou, posso passar aí pra te dar um abraço? Um dia, né? A gente disse que me seguindo no Face e tal, aí eu olhei assim, falei, interessante, pega aqui meu número de telefone. E aí, eu assistindo o jogo do Grêmio, o Grêmio ganhou e tal. Tava e feliz, assim, ó, eu fui no momento certo, na hora certa, ela tava ali. Posso passar aí pra te dar um abraço? Eu falei, pode. Ele passou lá e a primeira vez que a gente se viu, ele me levou ali pra um lugar, numas colinas. Tipo, a primeira coisa que ele perguntou, tu confia em mim? Eu falei, não te conheço, mas eu confio em pessoas que te conhecem, então tudo bem. Mas a gente foi pro... Ele pegou o carro tem uma capota, e a gente deitou em cima e o céu totalmente estrelado ali, depois da ponte do Rio Madeira. E aí vinha aquele orvalho gostoso da nossa floresta amazônica, que nós vivemos no meio, e o céu, gente, muito estrelado. Aí olha Porto Velho lá embaixo, quem não foi naquela ali ainda tem que ir, tá? Aí você olha Porto Velho lá embaixo, e, gente, a Porto Velho, aí ali você já vê que a terra não é plana, tá, gente? Porque Porto Velho em volta do Rio Madeira, assim, oval, e recebendo aquele foco de luz muito grande. É muito linda a imagem. E ele, em momento nenhum, veio me falar que a vez dele era louca. Então, para mim, isso aí já foi interessante. Porque, não, vivi tal coisa, tive responsabilidade em tal coisa, também vivi tal coisa, tive responsabilidade. E errei muito, ainda erro. Estou procurando como que eu posso fazer para melhorar essas questões. Ele estava começando o trabalho espiritual, foi uma das coisas que ajudou com que ele visse que adiantava ele estar trabalhando lá e chegar na vida pessoal dele fazer outra coisa. Então, e aí eu até a Vivi, na época, eu falei para a Vivi, ela é muito importante, a Vivi acompanhou isso desde o início, e essa questão da ex dele não veio falar que a ex é louca. E tem mulher que ama ouvir que a ex do outro é louca, porque fala assim, então não é ameaça para mim, gente. Nenhuma outra mulher é ameaça para você. Existe mulher mau caráter que vai realmente tentar alguma coisa? Existe. Mas a única ameaça para você é o caráter do seu companheiro ou da sua companheira. Porque se essa pessoa tiver caráter, quem tem realmente a fidelidade com a gente? Mas dói uma amiga. Dói, gente, mas só vai acontecer alguma coisa de acordo com o caráter da pessoa que você escolheu para construir essa relação saudável. Ou não. Só acontece, mas ela insistiu muito. Me poupe, gente. Se nós mulheres sabemos falar não, por que homem não sabe, né? Então, toda essa questão de saber o limite também. Saber que homem não sabe se expressar tanto, porque os homens, eles aprenderam a guardar o sentimento. Nós meninas, se a gente cai e chora, vem aqui, a gente tem uma proteção. Se o menino, tu não é homem? Então, assim, homem não expressa sentimento. O sentimento que o homem pode expressar é virilidade, ser pegador, essas coisas ele pode, mas emoções. E aí uma coisa que
que chocou nós dois, no caso da nossa história. Eu, Anne, cobrando assim, não, mas eu sou geminiana, gente, eu sou emocionada do rolê, eu adoro tudo que é emocionado, né, porque eu sou emocionada. Não que você não converse direito, não que você é introspectivo, e isso agoniava, eu começava a punhar, porque não, você tem que falar, você tem que conversar, só que aí no momento de construção individual, aprendendo a falar, nós mulheres muitas vezes já sabemos como falar as coisas. Os homens eles aprendem como falar. Mesmo sendo psicóloga, mesmo na teoria, eu precisei de essa convivência para que eu conseguisse realmente entender assim, ei, olha só ele treinando como conversar certas coisas, porque existem essas limitações. E também o meu tempo, nós mulheres também adoramos o imediatismo, não? A gente quer as coisas no nosso tempo. Por que as coisas não podem ser agora? Por que as coisas não podem ser desse jeito? E aí, muitas vezes a gente parar para sentir por que nossos companheiros tá passando por certas dificuldades e tem esses entraves é muito importante. E entender que às vezes nós vamos ter, só que assim, para mim, eu sou suspeita para falar porque a gente atende, e a Vivi tá aqui para ver que a gente atende tantas mulheres que vivem tantas coisas horríveis em relacionamento por causa de homens. Quando a gente vai falar da nossa toxicidade feminina, é muito importante a gente sempre falar, gente, isso se aplica em situações que os dois estão querendo realmente construir algo e ser individualmente melhores. Na minha terapia, eu tenho visto muito que, gente, teve um tempo que eu e o Djalma, a gente brigava quase todos os dias. Quase todos. Era um negócio assim que era tudo era motivo. E aí a gente pensou assim, por exemplo, não é normal, não é saudável. Como que as pessoas podem brigar todo dia assim? Tudo ser motivo de estar de cara feia. Tudo ser motivo para jogar o que aconteceu em 2011 na cara. A gente falou assim, tem alguma coisa errada acontecendo. E, gente, quando nós dois começamos a namorar, nós dois estávamos em terapia, tínhamos iniciado a terapia e nós dois tínhamos procurado já tratamento espiritual. Eu mesmo precisei tirar uns negócios para carregar de pesado que tinha aqui. Eu também. Porque todos esses 30 anos que eu vivi anterior daqui, eu carreguei essa criação tóxica. Eu carreguei muita coisa que eu achava que era certo e eu entendi com o tempo que não. E aí veio todo o tratamento. E nós dois em tratamento terapêutico, quem aqui tiver online que passou por tratamento terapêutico sabe que o início do tratamento terapêutico, você começa a balançar a água. E quando você começa a balançar a água, o lodo que está lá embaixo, ele vem para cima. E esse lodo tem mau cheiro, esse lodo dói, esse lodo é horrível. Então, os dois nessa fase do lodo, de balançando tudo que está lá. Foi um Deus nos acuda para nós dois olhar. Tendo que lidar com o seu próprio lodo e com o lodo do outro. Exatamente. Porque era um momento, exatamente, era um momento que os dois, nenhum dos dois conseguia lidar com o próprio conteúdo. E estava tendo que aprender a lidar, a elaborar os seus próprios conteúdos, as suas próprias dores e lidar com o do outro. Imagina o quanto foi difícil esse momento desse relacionamento. Eu passei por uns períodos difíceis, né? Todos nós temos esses períodos, né? E a gente sempre acha que o nosso é pior. Mas aí eu falei assim, eu preciso de uma reforma íntima, né? Como a gente chama. Eu preciso mudar. Eu senti a necessidade, eu falei assim, eu preciso mudar, eu preciso sair de onde eu estou para ir para outro lugar. Inicialmente, eu busquei fazer alguma coisa diferente. Eu digo que eu acho que o primeiro passo que eu dei foi um trabalho assistencial que eu fiz, né? Um projeto da Igreja Católica. Eu não cheguei nem a ser convidado, eu me convidei. Eu vi dois amigos conversando, falaram, nós vamos atender o pessoal em situação de rua. Falei, eu quero ir também. Aí o outro que estava sendo convidado não foi, eu fui. Trabalhei lá vários meses. Foi uma experiência muito, muito, muito boa. Um pouquinho antes disso, eu já estava começando a vislumbrar um novo caminho espiritual, né? Mas até então a fé eu não tinha muita, né? Eu sempre fui uma pessoa de pouca fé. Mas estava vislumbrando um caminho espiritual. Fui acolhido na casa de oração e luz universal, aproveitando fazendo a propaganda, né, lá da Camila, né, ali na Rua Mestre, no Embratel. Fui acolhido por ela e acolhido pela casa.
E imediatamente ela falou assim, você precisa trabalhar. Eu falei, que trabalhar? Vem cá, senta aqui, vamos trabalhar aqui. Já manda energia para o universo aí. Eu falei, vixe Maria, que é isso? Né? E eu entendi que aquilo ali também estava dentro da minha programação de reforma íntima, né? Que era, quando eu fui trabalhar com pessoas em situação de rua, eu falei, eu preciso fazer algo por alguém. Eu preciso de mim, eu preciso me conhecer. E nesse processo de me conhecer, eu estabeleci uma meta que eu precisava tirar um tempo da minha vida para fazer coisas por outras pessoas. E foi uma decisão boa que eu tomei naquele período, porque eu comecei a ver os meus problemas ficando cada vez menores. Quando eu vi o problema dos outros, eu comecei com gente, pessoas em situação de rua. Quando eu vi os problemas deles, eu falava, caramba, e eu saí de casa achando que estava ruim porque eu tá com 3 dias que eu como carne. Ah, tô enjoado, sabe? Ah, poxa, eu tô morando num lugar que eu não gosto. Esse tipo de pensamento começou a ficar pequeno para mim. E foi um dos primeiros passos, foi na questão de falar, opa, o que é que eu tenho de bom? Né? Eu preciso valorizar mais o que eu tenho. E o que é que eu tenho que é excedente também? Que não está me agregando, que não está me somando. E eu comecei essa reforma íntima por isso, pelo ambiente, por mim. Dentro da espiritualidade, eu iniciei o processo de autoconhecimento. E esse processo, ele só foi possível com a terapia, na psicologia. Sem a terapia, eu ia, talvez, no caminho espiritual, talvez até obtivesse. Talvez até com apoio familiar eu também obtivesse essa maturidade emocional. Mas a terapia foi fundamental, porque eu estou em boas mãos, que eu continuo fazendo, na mão de uma profissional que tem ferramentas para me ajudar. Eu lembro que uma das coisas que ela me falou, um beijo, doutora Elisete, te amo. Você é muito importante para mim. O psicólogo não gosta de receber elogio, mas eu elogio mesmo. Sou muito grato a ela. E ela falou assim, olha, você agora tem ferramentas para resolver os seus problemas. Eu falei, vixe, agora eu já sou um homenzinho, né? Mas eu tipo, peraí, velho. É como se ela estivesse me rebaixando. Eu pensei, será que ela está me rebaixando, dizendo que eu estava agindo como criança? Não, não era. Era a situação de que muitas situações, eu não sabia como resolver, e mesmo sabendo, eu não queria resolver, deixava de lado, empurrava para debaixo do tapete a sujeira, né? E não me propunha a resolver, não me propunha a tentar me entender e a abraçar o processo terapêutico. Então, para mim, foi primordial, Resolver é difícil, né, Djalma? além do apoio da Anne, além da compreensão e da troca de experiências, meu processo terapêutico e a minha busca pela espiritualidade. Resolver as próprias questões é difícil. Às vezes o indivíduo consegue até visualizar as questões, consegue mensurar, consegue palpear elas, tatear, mas vamos elaborar, vamos resolver, solucionar, chegar numa conclusão, isso é muito complicado fazer sozinho. Diagnosticar que tem algum problema, que tem algum ponto a ser melhorado, que deve sim ter algo possível de ser feito. Isso é possível fazer sozinho, mas elaborar de fato, evoluir de fato aquele problema, até ele elucidar e deixar de ser, é muito complicado. O Djalma falou muito bem, teve ajuda de um profissional, teve ajuda de uma profissional capaz para orientá-lo, direcioná-lo. E ele tem ao lado dele uma excelente profissional, uma excelente mulher, que independente de qualquer questões, né, Anne? Independente, não é a psicóloga, deixamos isso muito claro. A profissional, a psicóloga, dentro de um relacionamento, a pessoa é só mais um parceiro, só mais um companheiro de vida.
dentro de um relacionamento, o Djalma é casado com a Ania é psicóloga, nossa, show de bola, achou a chave para solucionar todos os problemas do Djalma. E não é bem assim. Né? Se não fosse a psicóloga dele trabalhar as questões dele. E aí quem vê de fora... Não é bem assim. Né? E aí, quem vê de quem fora... Quem está inserido é muito complicado, né, Anne? Exatamente. Desculpa, eu abri um parênteses aqui antes da Anne falar. A Anne, eu questionava a Anne também. Anne, eu tô sem fone, tá? Então o retorno fica meio difícil aqui. Eu tô sem o fone, tô só com o... Aí eu falava assim, Anne, mas você é psicóloga, você devia entender meu processo. Até que ela me trouxe, e ela falou, meu bem, você sabe por que um psicólogo não atende um parente, um amigo? Porque ele está emocionalmente envolvido. O psicólogo ele precisa ser uma pessoa neutra ou alheia aos seus problemas para que ele não esteja emocionalmente envolvido. Quem está emocionalmente envolvido não consegue. Então, não tem como. Continuando, a questão que muita gente viu o nosso tema da live e falou assim, mas sobre relacionamento, então vamos saber como fazer um relacionamento ser melhor. E aí nós podemos ver que essa questão vai primeiro pelo individual. Ou a gente consegue, de fato, nos conhecer, ou a gente consegue alcançar o autoconhecimento, ou a gente consegue... Porque se você não sabe onde dói, como que você vai pedir para o outro parar? E outra, nós temos muito comportamento inconsciente. E às vezes o Djalma me irritava por uma coisa, né, amor? Eu pensava que era uma coisa que estava me irritando e era outra. Nem era ele a raiz do problema. Uma vez a gente brigou porque eu pedi para ele me ajudar com a faca e a faca acabou caindo. E eu fiquei muito irritada mesmo, porque, meu Deus, como assim que tu não me ajudou com a faca? Tu tá aqui, tu tá me olhando. Eu fiquei muito irritada. E aí, trabalhando tudo, eu fui ver a raiz daquilo. Aquilo foi um gatilho para me lembrar uma coisa que alguém me fez na infância, que falava que eu era desastrada, que acabava em gritos, e eu acabei desembocando isso nele. Então, se a gente não conhece nossos limites, a gente não conhece o que nós amamos, a gente não conhece o que nós odiamos, nós acabamos não conseguindo completar esse ciclo com o outro, porque sempre vem essa falta, sempre vem isso do outro. Gente, se você namora, você vive com uma pessoa emocionalmente expectativas, você vive emocionalmente também. Muitas vezes a gente cria mais expectativa em cima de alguém do que essa pessoa é realmente. E aí nós mulheres também temos o negócio do príncipe encantado, que a Disney ensinou pra gente que a gente tem que esperar alguém para vir salvar a gente, que essa pessoa vai chegar e vai resolver os seus problemas. Então o homem já vem para a relação dentro dessa questão de que chegou e ele tem que resolver meu problema, porque ele é meu príncipe encantado. E a gente cresce achando, por exemplo, que as feras, aqueles homens que são agressivos, aqueles homens que ele é assim porque ele é homem. Dentro da minha casa mesmo, eu já vi isso. Minha mãe já falou do meu irmão. Meu irmão me jogou um tijolo e minha mãe falou: você te jogou um tijolo porque ele é homem. E eu desde nova falava: não, se ele é homem, pode jogar tijolo, oi? Então, assim, quando nós vemos toda essa questão do que nós somos e quem nós somos e onde nós queremos chegar, é muito mais fácil você estar com alguém. Eu já às vezes falava assim entre nós dois: amor, a gente se dá muito bem, se gosta muito, mas o momento não é o certo. Por que a gente falava isso um pro outro? Porque a gente não tava bem, velho. A gente tava se conhecendo, a gente tava se construindo, a gente tava limpando um monte de chaga da nossa alma, a gente tava começando a gente estava começando a limpar aquele lodo que você falou no começo, né? A gente estava começando porque o lodo estava ali porque era uma água que a gente não tratou, não limpou, e quando a gente pisa na poça, falando de forma lúdica, quando a gente pisa nessa poça de água, nessa fonte de água, esse lodo vem para cima e fede tudo. O processo que a gente está fazendo é de purificar essa água para que ela seja cristalina, e é por isso que as relações têm que ser transparentes. E é por isso que essa alusão faz muito isso. Representa muito o que é você estar nesse processo enquanto está numa relação. Né? Pelo menos assim que eu vejo.
porque a gente precisa purificar essa água para que ela fique cristalina, para que a nossa relação seja transparente, né? Para que eu seja um livro aberto para a Anne, para que a Anne seja um livro aberto para mim. E assim, preservando a individualidade, tipo, a gente sabe que a gente, nossa, quarta-feira, por exemplo, é o dia da live do trabalho dele, ele tem as coisas dele. Quarta-feira é meu dia da minha cerveja. Pronto. Porque é dia que assistir ao jogo, não tem jogo, mas é meu dia da minha cerveja. Eu tenho quase que inconscientemente, e é quarta-feira eu quero tomar minha cerveja. Então, assim, e a gente estava até brincando ontem, porque aqui em casa é assim, ele é a pessoa que vai atrás do pão, do leite, do arroz e do macarrão, e eu sou a pessoa que vai atrás da cerveja. Olha como não é mais aquele negócio que disseram que tem aquela forminha que tem que caber. Porque não é, porque não precisamos ter assim. E tudo bem não sermos dentro da forminha. Então nós mulheres ficamos esperando o príncipe encantado, o homem que vai vir nos salvar, o homem que vai preencher os vazios. E, gente, eu tinha tanta falta, tenho ainda, porque estou preenchendo. Só para vocês terem noção, eu descobri ontem, no meu processo terapêutico, que tem 16 anos que eu guardo minhas coisas dentro de caixas. As minhas coisas mesmo, livros, louças, tudo, tem 16 anos onde eu ando, tudo meu fica dentro de caixas. Eu não tiro as coisas das caixas. Literalmente. E semana passada eu olhei assim em volta e falei, que agonia! A gente vai mudar daqui, eu não quero nada em caixa. Cansei de caixa, cansei de sacola, cansei de bolsa, de mochila, não. E aí, eu na terapia, falando sobre as caixas, e eu falei assim pra ele, eu falei, ó, você se prepara, que ele gosta de marcenaria e tal, eu falei que tu vai fazer tanto estante, porque eu quero estante, um monte de estante, nada fica mais em caixa. E aí eu tive um sonho com a minha falecida mãe, de criação, Cleia e tal, e ela eu vendo outros lugares que antigamente só de sonhar eu acordava angustiada para esses lugares. E aí, na terapia eu vi o seguinte, que, ó o simbólico, porque o meu terapeuta começou a perguntar assim para mim, Anne, qual foi... Você sabe quando você morou em tal lugar, suas coisas estavam onde? Eu, em caixa. Quando você morou em lugar antes disso, eu, em caixa. E tal, em caixa. Desde quando tem as caixas? Eu lembrei. Desde que com meus 15 anos, que eu já não morava mais, que eu já não ia tanto mais na casa da mãe Cleia, que aí lá na mãe Sônia também minhas coisas ficavam em caixa, porque era um quarto dela, um quarto do meu irmão, então quando eu ia para lá as coisas ficavam em caixa. E aí, como eu não morava fixo lá, eu ficava na casa da minha irmã Renata, então eu tinha que ficar levando minhas coisas em caixa. E eu comecei a me sentir segura com as minhas coisas em caixa. Então, até quando eu alugava apartamentos, eu alugava, mas minhas coisas ficavam em caixa, porque eu já achava que ia mudar, eu não me sentia pertencente dos lugares. E, gente, vocês têm noção que começou com 15 anos, eu tenho 31 anos hoje. E hoje, sabe o que acontece? Tem caixa na minha irmã Marcela, tem caixa na minha irmã Renata e tem caixa aqui, onde eu moro. Minhas coisas continuam, 16 anos depois, dentro de caixas. E o que eu consegui ver com isso na terapia? Eu tinha tanta insegurança com toda a minha história de vida, com tudo que eu passei, tanta falta de pertencimento, de sentir algum lugar, sempre me auto-boicotava, porque eu me auto-boicotava. Sempre quando alguma coisa parecia que ia dar certo, eu via um defeito naquilo ali, seja amizade, seja relacionamento, seja local que eu ocupava, eu dava um jeito de mudar, eu não queria ficar. E aquelas caixas sempre me deu a segurança que eu podia mudar na hora que eu queria. Então, assim, e tanto no figurado como foi meu sonho, que a minha mãe que não está mais entre nós, que já faleceu, que a dona Cleia chegou lá e falou assim, ó, aqui é o lugar que você morou. Ela me levou lá no lugar onde eu fui abusada sexualmente na minha infância, só que esse lugar foi derrubado e foi construída uma outra casa. E lá eu vi essa outra casa e eu lembrei de uma coisa, eu lembrei de quando eu morei lá, com 18 anos eu era babá de duas meninas lindas, eu cuidava da filha da Tasta e da filha da Cândida, e eu amava aquelas meninas, tinha acabado de terminar meus estudos, morava sozinha, porque a vovó foi fazer um tratamento, e gente, não foi uma época ruim da minha vida, só que eu não lembrava que essa época não foi ruim. Do mesmo jeito, nessa questão dos outros locais que eu morei. Eu cheguei num ponto que ano passado, quando eu estava surtando, quando eu estava doente, é porque eu achava que eu não pertencia a lugar nenhum. Parecia que eu nunca vivi coisas boas, que eu nunca tive família, que eu nunca tive ninguém por mim.
Eu parei para pensar assim, eu falei, gente, eu tive uma adolescência tão gostosa, uma adolescência maravilhosa, em que momento que eu me perdi dentro de mim, que eu esqueci das coisas boas que eu vivi e eu comecei a ver essas coisas ruins que eu vivia. E aí, automaticamente, o Djalma viu que eu acordei do nada, eu falei assim, cansei de caixa na minha vida, eu não quero. Quando eu levei isso pra terapia, o meu terapeuta falou assim, e ele como me levou a ver que, tipo, caixas não me pertencem mais. Eu sou mulher, eu sou um indivíduo, eu não preciso ter medo. É igual quando alguém sai do abrigo, quando você adota uma criança, geralmente, essa criança ela tem comportamento de esconder comida, porque ela tem medo de ficar sem comida, do maior pegar a comida e coisas do gênero. Não aqui no Brasil, mas lá fora, tem uma questão desses abrigos que não são da prefeitura, das casas de acolhimento, que são os antigos orfanatos, e as pessoas têm medo de deixar a alimentação, de deixar a comida e não guardar. E eu tava vivendo mais ou menos assim, eu queria ser o caracolzinho que andava com a minha casa nas minhas costas. Só que isso pesava, isso me adoeceu ao ponto de eu ficar como vocês, algumas pessoas acompanhou. E aí eu só acordei e falei pra ele, eu não quero mais caixa, eu quero prateleira. Sabe por quê? Porque eu posso tirar tudo das caixas. E, gente, eu perdi tanta coisa nessas mudanças minhas da vida, com essas caixas, que eu mandava caixa para ficar guardada em um lugar e eu não sabia onde estava a caixa quando eu precisava. Perdi a oportunidade de emprego porque eu não consegui tirar todos os meus certificados de todas as caixas ao mesmo tempo. Ou seja, eu trouxe essas caixas para nossa relação. E aí, quando a faca caiu, que eu achei que ele não me ajudou, pronto, explodi. Eu não quero saber. Você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que não me respeita, você é uma pessoa que não sabe dividir, você é egoísta. Por quê? Porque a gente faz isso. E até a gente conseguir ver que é necessário. Eu sou um indivíduo, eu tenho meus conteúdos. Ele é um indivíduo, ele tem os conteúdos dele. E que nós dois precisamos dessas trocas para que dê certo. Foi um caminho e tanto. A gente, a gente fez um ano agora. E aí, a gente olha assim e a gente começa a comemorar. A gente fala, cara, tem mais de um mês que a gente não briga, a gente tá legal. E assim, a gente hoje estava fazendo um lance de contar tempo, porque antigamente a gente brigava, a gente ficava uns 2 dias de cara feia. Tudo era motivo de cara feia. E, gente, a gente tá falando de um ano de relação, mas de todo mundo, nós dois em processo terapêutico. Aí, antigamente, aí da última vez que a gente brigou, a gente passou mais ou menos umas 5 horas com aquele climão. E aí hoje a gente brigou, não foi nem 2 horas. Né? Porque a gente já olha assim, ei, calma, tal coisa foi feita, não foi dessa proposta. Eu falo, a próxima meta é 2 minutos e a próxima, depois dessa é 2 segundos o climão, sabe? Para que a gente tenha, né, nós dois, para que a gente tenha consciência de conhecer um ao outro. Mas eu digo que isso é possível quando a Anne se abre para mim, é honesta para mim, quando eu me abro para a Anne, sou honesto para ela, sabe? Não indiretinha, não picuinha, porque, por exemplo, eu sou virginiano, a Anne é emocionada, eu sou virginiano do tipo mais chato que tem, né? Por isso eu já tenho poucos amigos, eu gosto de ficar em casa o tempo todo, sabe? A Anne tem muitos amigos, gosta muito de sair. Foi evitada mesmo. Né? Então, assim, já é uma personalidade muito diferente, né? E o fato de eu ser virginiano, porque, né? Chato, eu sou chato. Eu sempre falei, viu? Os virginianos ficam falando que não é. O virginiano não é chato, não. O virginiano dá aula, né? É diferente. De como ser chato. Então, essa questão de eu entender a Anne, de ser honesto, e dela me entender, é importante. Porque muitas vezes eu tô ali de uma determinada maneira, tô chateado, aí eu, sabe, ela falou alguma coisa que me deu gatilho, eu fico jogando picuinha. Essa cor de virginiano mesmo. E faz drama. Isso eu falo, tô falando de mim, tá? E faço drama, e vou pra lá, e vou pra cá. Mas é porque eu não tinha aprendido a me comunicar. Falar assim, poxa, se eu tô sentindo alguma coisa, eu posso chegar pra Anne e falar de forma madura, falar, Anne, aconteceu tal coisa e eu estou me sentindo de tal jeito. Olha como é que é diferente o tom de você sempre faz isso para me machucar. Porque geralmente é assim que a gente faz. Já chega na defensiva já com 2 pés no peito do outro já, sabe? E eu acho que entra na relação que Baum fala, né?
da questão que às vezes fica tão líquido que escorre pelas mãos. Eu comecei a ler Bauman, fiquei triste, não li mais não. Eu li acho que um terço do livro, acho que foi Amores Líquidos, tá, Luna, para me ler. Não consegui mais ler, eu falei, não, Deus me livre, não, mas gente, Bauman, nossa, as relações são assim, eu quero ficar sozinho, não. Poxa, aí, sabe? E é uma linguagem diferente que os casais podem adotar. Na verdade, não é só para os casais, é para todo tipo de relação de amizade, de trabalho. Isso é, né, uma opinião minha. É de falar assim, olha, tal coisa que você fez, ou tal coisa que aconteceu, me deixou assim, desse jeito. Porque eu acho que é mais fácil começar daí do que começar já com uma agressão, sabe? Ou fazer igual eu faço, ficar fazendo picuinha, ficar fazendo drama. E é isso. Fazia, mas sua defesa você hoje em dia tá diferente. Tenho, né? Você diminuiu bastante. Nós temos feito muito isso. E sabe, Diferente. Feito isso no sentido de a gente se abrir, de ser transparente, de ter uma linguagem entre nós menos agressiva. E isso tem feito com que a gente consiga ficar longos períodos sem brigar. E quando a gente briga, quando a gente se briga não, quando a gente se desentende, a gente consegue se acertar rápido, porque eu entendo a Anne me entende. Então, às vezes, ela já sabe, opa, ela tá assim. Por exemplo, uma das últimas discussões que a gente teve, foi, Anne, sabe por que é isso? É porque eu não tive muito abraço, não tive o costume de ser abraçado, então eu me sinto inseguro, eu me sinto indefeso, e às vezes eu acho que eu estou sendo atacado ou que isso é uma forma de invadir meu espaço. Eu só consegui reconhecer isso com o processo terapêutico. Não que as pessoas tenham culpa. Ah, porque eu não fui abraçado o suficiente. Não, não é essa a questão. Mas a questão é que eu criei esse mecanismo de defesa, essa barreira de que um abraço é uma invasão do meu espaço, sabe? Então, mas isso só consegui chegar nisso com o processo terapêutico e só consegui trazer isso para a relação conversando, né? Sim, sim. E aí, e nós começamos com o processo. Tem muita gente que fala assim: então é bom fazer terapia de casal? Gente, muitas vezes terapia de casal não vai dar jeito, porque muita coisa que eu colocava culpa no Djalma não era culpa dele. Não era culpa dele. A gente teve uma vez, a gente estava assistindo alguma coisa, ele fez algum comentário do que a gente estava assistindo, e aquilo foi motivo para mim não me sentir desprestigiada, não me sentir bem. E aí, eu trabalhando isso na terapia, eu comecei a ver que isso estava me remetendo a outra coisa. E não era dele que eu estava com raiva. É porque ele estava me remetendo a outras coisas na minha vida que estavam uma bagunça, mas que eu tava projetando na minha relação. E aí, nós como indivíduos somos falhos, nós erramos. Só que aí, uma coisa que ele fez interessante agora que ele se corrigiu, já tem um bom tempo, e é por isso que a gente se sentiu seguro de estar aqui hoje para falar sobre isso, porque nessa época de pandemia, os casais estão brigando muito e coisas do gênero, mas já tem um bom tempo que a gente não briga, a gente se desentende e a gente conversa depois. E, gente, para mim parecia um sonho quase que impossível. Todo casal briga. Não, gente, os casais se desentendem, porque nós somos indivíduos, convivência é complicado mesmo, mas quando a gente aprende o que é do outro e o que é nosso, é muito mais fácil a gente lidar. Então, hoje eu posso falar. A Paty tá aí, Paty é minha confidente, a Paty sabe. Às vezes Paty, o Djalma é isso. Paty, isso, Paty, eu não consigo entender isso, Paty. O que está acontecendo comigo, Paty? E é importante, desculpa interromper, mas é importante a amizade dela, porque nesse ponto as mulheres têm um acolhimento. Então, a Anne tem a quem recorrer, sabe? Se eu fosse uma pessoa tóxica, porque eu não estou livre de atitudes tóxicas, às vezes eu tenho uma atitude tóxica. Por exemplo, quando eu faço picuinha, faço drama, eu estou sendo tóxico. Mas são atitudes tóxicas, não sendo tóxico constantemente. Porque a Anne tem a quem recorrer, sabe? Ela tem a quem recorrer. E muitas vezes, uma das coisas que
que mais acontecem num relacionamento que não é saudável, um relacionamento que é tóxico, é isso. Geralmente, o modelo patriarcal, ele fala que a mulher não pode sair de casa, que não pode ter amigo. Não, Né? não tem o seu tempo de Não individualidade, tem, né? porque E é o muito homem ainda mais, fica lá fiscalizando que a mulher tá falando no telefone. é porque é muito mais fácil controlar a pessoa, manipular o outro desse jeito, do que sendo uma pessoa que tem uma rede de apoio, sabe? A Anne, eu digo que a Anne não precisa nem gritar para pedir ajuda. Basta ela ficar quieta um tempo. Se ela ficar quieta muito tempo, se ela ficar muito tempo sem postar nas redes sociais, o pessoal, Anne, tá tudo bem. No dia do aniversário dela, ela tava fazendo maquiagem. O pessoal, Anne, tu quer que eu chame a polícia? Djalma, você com essa fala, eu lembrei a primeira vez que eu te vi. Você se lembra? Lembro, acho que foi na casa de Na oração, OAB. né? Foi na OAB? Foi na OAB. Foi na OAB. Foi na OAB. Você lembra o que eu fiz? Qual foi a minha reação? Você começou a falar do cuidado da Anne, eu lembrei exatamente da Você minha falou reação. assim, olha, você cuide da minha amiga, porque Tô senão de eu olho, não hein? lembro, eu não isso. Você falou assim, tô de olho, hein? E não foi só Tô de você. olho, Eu hein? até brinco. Eu falo assim, se eu recebesse R$ 1 para cada vez que eu ouvisse assim, olha, cuide bem da Anne, eu já tinha dinheiro para bordo, dava para dar entrada num carro já. Eu sou abençoada, gente. E é por isso que no processo terapêutico eu falei, como que eu adoeci tanto? Como que eu sofri tanto? Como que eu me enchi tanto de lodo que eu comecei, em algum momento, a não ver mais essas coisas acontecendo. Tão boas, tão abençoadas que eu sou. E aí, quem me conhece sabe que eu resolvi que eu ia ficar pra sempre na fase do chuchu. Eu queria dar igual chuchu na serra só. O negócio de relacionamento já não era mais pra mim. E aí acontece. E aí uma coisa que eu falo, e o Djalma falou, nós, e o meu terapeuta me mostra muito, gente, todos nós temos comportamentos tóxicos. Todos nós temos comportamentos tóxicos. Nós não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Nós temos comportamentos tóxicos, nós já ferimos pessoas, nós já não em algum momento fomos pessoas que desabou uma outra pessoa, mas nós temos que procurar evoluir, nós temos que procurar melhorar. E não tem como, a gente não se relaciona, isso eu descobri na prática, com uma outra pessoa se a gente não resolver, não arrumar a bagunça que está dentro de nós. Se a gente não tirar as coisas da caixa, a gente não consegue começar um relacionamento. Em relacionamento, você precisa estar sereno, você precisa saber das suas dores. Eu não sabia das minhas dores. Se eu não sabia como estava doendo, era muito fácil culpar ele pelas minhas dores. E vice-versa, ele não sabia das dores dele, ele olhava para mim e falava para mim que a culpa das dores dele era minha. Então, assim, o processo terapêutico, o processo espiritual, nós dois, e no local que eu vou, uma das pessoas trabalhando lá falou, só dá certo trabalhar, só dá certo namorar quem é espiritualizado, pessoas espiritualizadas. Isso é real. Porque a gente tira tempo para que a gente possa nos dedicar à nossa espiritualidade. E se a gente não tivesse a mesma religião, talvez não teria dado certo. Então é isso, não é querer encaixar o outro no seu mundo. É procurar alguém que queira um mundo parecido com o seu. Que queira, que tenha alguma coisa pelo menos parecida. Porque se você tiver que se diminuir para caber em um relacionamento, vai chegar uma hora que você não vai mais ficar. E se você tiver. Só um instante, e se você tiver que ter trabalho com o outro, porque a gente não é mãe de ninguém, não, gente. A gente não é sem de reabilitação de macho escroto, não. Que a mulher melhora o homem. Não, o homem se melhora se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai ser insuportável para você. Então, assim, se também te der muito esforço para que o outro entenda a sua dor, uma hora esse esforço cansa. Então, assim, você não vai ficar. Então, é interessante saber, a outra pessoa está buscando, quer evoluir, e a gente relacionamento é evolução. Se a gente vai construir algo, construir é junto com evoluir. Então, vai ter que ter parte dos dois. E não tem como você doar para ninguém o que você não tem nem para si. E isso eu descobri na prática. Entre eu e ele quase não dando mais certo. E a questão de, por exemplo, de eu chegar para a Anne e falar assim, eu tenho uma atitude tóxica. Eu cheguei bem no primeiro dia que a gente se conheceu, eu falei, Anne, eu tenho, né, sou um ser falível, já errei, já fiz isso, já fiz aquilo outro.
Só que isso não me eximiu e eu não dei, vamos dizer assim, eu não me isentei em nenhum momento de falar assim, não, como eu errei, eu não preciso continuar trabalhando. Foi o primeiro passo. Falou, opa, já errei, mas eu ainda preciso melhorar, eu ainda preciso trabalhar algumas coisas. Né? Então não adianta só dizer, eu erro, eu faço isso porque é da minha natureza, sabe? Tem coisas que é da sua natureza que você precisa preservar para você também ter sua individualidade. Mas a sua individualidade termina onde começa do outro. E é assim que eu vejo, e tem que ser recíproco sempre. É uma via de mão dupla sempre. E sobre ter um relacionamento com uma pessoa espiritualizada, ou da sua religião, que crê no mesmo que você, não é que tudo que eu faço a Anne faz, não é que tudo que a Anne faz eu faço. Por exemplo, como ela bem falou, nas quartas-feiras, eu faço live lá na casa de oração e tem os outros dias que eu também envio reiki. Eu tô de domingo a quarta, eu tô trabalhando espiritualmente, né? E às vezes eu tô aqui e a Anne tá tomando a cerveja dela. Agora eu vou falar assim, não, porque eu tô fazendo, você tem que fazer, você não me respeita. Não. Eu tenho a minha responsabilidade que eu assumi para mim, que eu quis, ninguém me obrigou. Espiritualidade não é obrigação, porque te obriga, porque você tem que ir para a igreja, que você tem que ir para o terreiro, que você tem que ir para a sinagoga. Não. Eu falei, eu quero isso para minha vida. Anne, eu estou fazendo isso, tal dia eu vou fazer isso. Não, amor, tudo bem, tranquilo. Anne, amor, eu te atrapalho aqui. Eu falei, não, meu bem, eu vou fazer aqui, porque aí você fica livre aí. E é assim. Graças a Deus, nessa parte, a gente nunca tem... E também para que um possa apoiar o outro. Às vezes ele tem conquistas e eu posso olhar e falar assim, olha, que bacana, velho. Estou muito orgulhosa. E sentir orgulho do outro. Não ter inveja, não ter picuinha porque o outro está crescendo, tem relacionamento que tem. Então eu já fui desse jeito. Às vezes já fui até mesmo desde a nossa relação e vice-versa, já aconteceu isso. Então, assim, eu acho que já tem que terminar também, né? Que já é 1h14, pelo menos mais uns 10 minutinhos para ver. Fala mais que o velho da cobra. Ainda põe os dois para falar e pronto. E assim, como a Paty falou ali, os dois têm que evoluir. A Rebeca falou que está em tratamento terapêutico e é isso. Porque se a gente não conseguir encontrar, por exemplo, na minha religião, eu tenho um tempo que eu tenho que ficar 3 dias de purificação, de meditação, tá bem. Então eu fico sem comer carne vermelha, sem consumir bebida alcoólica, sem relação sexual, para que eu possa estar pleno comigo, para que eu possa, porque é um momento de retiro, de pensamentos. E aí tem outras religiões que têm o jejum também e coisas do gênero. E aí é um momento onde, quando ele sendo também espiritualista, ele entende. Não vai ficar, tá vendo que se você não está fazendo tal coisa, porque por causa da sua religião, nosso relacionamento está inseguro. É importante para mim, é importante para mim. Se o relacionamento estiver vibrando na mesma frequência, é importante para mim, então é importante para a relação também. E isso não vai ter problema. Você está cansada aí, mano? Porque se tu deixar, nós fala aqui até umas 3 horas da manhã. Eu estou adorando ouvir vocês falarem. Nós fala. As perguntas e os comentários, eu acho que é bom. Todo mundo que está participando está gostando. Gostoso, amiga. Eu acho que é bom a gente já ir para as perguntas e comentários. Vivi, tu consegue ler aí os comentários? Consigo. Não, gatinha. Não tá aparecendo os comentários para ti, não, né? Gente, alguém tem alguma pergunta? Nem se aparecer. A Vivi tá sem óculos, gente. A Vivi... tadinha da minha mãe. Não explana, amor. Ela ficou... Tadinha, ficou vermelha. Responde, garota. Amiga, tu falou que não consegue, o povo entendeu. Vamos lá. Gente, beijo para todo mundo que tá online. Que delícia, tem muitos comentários. Mandar um abraço para todo mundo que tá com a gente. Não vou citar nome, porque se a gente esquecer de alguém, vão brigar com a gente. E aí, queria... A minha tá falando pra gente não parar, pra gente continuar. Muito bem, podemos continuar mais um pouquinho. E aí, perguntas mesmo que não tem, mas todo mundo contando um pouquinho do que viveu. E, gente, essas trocas de experiência é muito importante que estão aqui no comentário. Tudo isso que vocês estão trazendo, a pessoa que está embaixo do comentário também está lendo, e tem gente que está só online, só olhando. E entendendo como é que realmente acontece essa interação. Nós estamos em época pandêmica,
Nós, da Associação Filhas do Boto Nunca Mais, estamos trabalhando, socorrendo literalmente mulheres. Agradecer a Cabo Millennium, ela não está online agora, mas pode ser que ela seja futuramente, que hoje fez uma correria. Ela foi em 4 lugares diferentes buscar doações para levar para uma mãezinha grávida, com um neném pequeno também em casa, para ajudar ela. Nós também já tivemos socorro de mulheres agredidas que a gente teve que arrumar um lugar para elas no meio da madrugada. Então, assim, os relacionamentos estão virando de cabeça para baixo nessa época de pandemia. E a gente estava conversando quanto que nós somos abençoados, e por sermos abençoados que nós estamos aqui dividindo com vocês, e nessa época de pandemia foi exatamente a época que as coisas começaram a se encaixar na nossa relação. A gente foi uma exceção à regra, né? A gente foi uma exceção à regra, porque assim, era complicado, estava complexo, eu não me sentia contemplada por ele não se sentia contemplado por muitas coisas. Nós gostávamos já um do outro, a gente tem uma afinidade muito grande, a gente tem uma química muito grande, mas muita coisa estava precisando mudar. E aí essa pandemia, essa proximidade, essa convivência, o diálogo mais aberto, fez com que a gente conseguisse ver algumas coisas que no meio da correria do dia a dia a gente não conseguia ver. E a gente começou Qual correria, Anne? Qual correria? Tua vida nem é corrida, nem é do Djalma. Imagina, né? Nadinha. Não, e pra você Eu ver, acho que por isso explica, precisou da pandemia para forçadamente trazer vocês para uma convivência. E foi confortável, e foi agradável, foi uma descoberta prazerosa. Eu acho muito importante também a gente pontuar a linguagem de falar de cada um. Vocês estavam falando ali, eu estava só prestando atenção, que tem que conversar, que um tem que falar, que tem que expor. O Djalma pontuou isso muito bem, que tem que conversar para não ficar guardando em caixinhas, como você, para não estourar, não explodir de uma forma, não rompante. Então, é pontuar, falar. Mas cada um tem uma linguagem diferente de falar. Isso serve para todos os casais. Cada casal é composto por 2 indivíduos diferentes. E cada indivíduo tem o seu jeito de falar e o seu jeito de ouvir. Faz sentido, às vezes, para mim, ouvir eu te amo de uma forma, mas para outra pessoa, para a pessoa que está do meu lado, faz sentido ouvir o eu te amo de outra forma. Às vezes não é o escutar, eu amo você. Às vezes é um cuidado, às vezes é um carinho, às vezes é um mimo, às vezes é uma comida, às vezes é uma ligação, às vezes é um emotion. Cada pessoa tem uma linguagem diferente, então não é o que faz sentido para mim, é o que faz sentido para o outro, é a forma que faz sentido para o outro. Isso tem que ficar muito atento num casal. Essa percepção tem que ser muito suave. O que faz sentido para mim é um X. O que faz sentido para o meu casal é um outro X. Não é a mesma coisa nunca. Às vezes eu estou falando, eu te amo, rasgado todos os dias. E a pessoa está ali reclamando, você nunca fala eu te amo. Por quê? Porque às vezes ela só quer escutar. Às vezes ela quer escutar, eu amo você. E não, eu estou mandando, se cuida, tenha um bom dia, algo assim. Eu, geralmente, tem um bom dia, se cuida, tá? Ou se cuida. Que você gosta. Isso, fiz uma demonstração bonita de afeto. Amor, eu trouxe um tacacá pra ti. Gente, teve um dia, amiga, deixa eu contar, ele contou do tacacá. Eu voltando de viagem, dei aula em Cacoal. Falei pra ele, amor, eu tô com fome. Ele me encontrou na rodoviária com um X-tudo na mão. Falei, eu quero esse homem pra sempre. Um X-tudo, gente, ele levou um X-tudo. Tem a gente que leva lá, que vai buscar a mulher da viagem, ele levou um X-tudo pra mim. Ela não tava com fome? Olha que demonstração, gente, olha que declaração de amor é essa. Ela veio de viagem, veio cansada, veio com fome. O que ele fez? Foi buscar um X-tudo. Ele matou a fome dela já ali, ó. Declaração de amorzão dessa. X-tudo com cheddar ainda, ô saudade. Isso mesmo, amigo. E aí, dentro desse contexto muito interessante mesmo, amiga, isso é uma coisa também que a gente começa a trabalhar entre nós, e é mais recente, que quanto que é diferente. Eu sou a emocionada do rolê. Eu gosto de coisas emocionadas também. Ele é virginiano, então é todo um processo. Mas eu falei mas eu fiz tal coisa pra você, isso não é amor? Isso é amor, mas isso é amor, mas isso é um amor normal. Eu quero amor, mas um amor tipo, nosso relacionamento,
universal de relacionamento. Eu quero uma coisa espalhafatosa, eu quero alguma coisa que eu falo assim, caramba, ele me ama. Isso também é importante, porque ela fala assim, eu quero isso. Eu falo, eu não gosto de fazer isso. Como é que a gente equilibra isso? Por exemplo, ela gosta de Viu? A linguagem. declarações públicas e A afetivas. Eu já linguagem sou do mais amor. comedido, Cada um tem uma linguagem. Sim, sim. né? Como é que equilibra isso? Né? Eu fico me perguntando como é que outros casais lidam com isso. Talvez para alguns outros seja mais normal, para mim não é, é novo. Cada casal equilibra de uma forma. Né? E a gente está começando a caminhar. No primeiro ano, o menino já estava frustradíssimo. E eu jogava isso na cara dele, que a gente faz isso mesmo. As meninas que estão aí sabem. A gente fala, não faz, a gente pode falar, não, tá tudo bem. Tá tudo bem aquela hora, né? Mas não colocou a tampa no lugar. Tu não colocou a tampa no lugar, Mita. Aquele dia tu também não lembrou da nossa data tal, tal, tal. Vocês sabem como é. Então, assim. E aí, esse ano, que já é um novo ciclo, né, e tal, então ele pega e já começa a tentar encaixar, equilibrar. E eu também comecei a ver algumas coisas, algumas maneiras que para ele é diferente de demonstrar do eu te amo, e eu também começo a ver outras maneiras de poder fazer essa demonstração. A demonstração para ele não é eu mandar um buquê de rosas para ele no trabalho dele. Mas eu quero. Olha, mas ele gosta, tá? Ele fala assim, porque tu gosta de tal coisa, mas não teve uma vez que ele recebeu um mimo que ele não tenha dado esse sorriso maravilhoso que ele tem, que às vezes eu não sei se eu mimo ele por ele ou para mim ter esse sorriso que eu amo, mas que ele não tenha ficado com um sorrisão. Enfim, e a Vivi estava falando também da importância de parar para conviver e para se conhecer. E Vivi, para você ter noção, ó, eu estava no Acre, quando começou a pandemia, do Acre eu ia direto para Belo Horizonte, de Belo Horizonte eu ia para Brasília. Aí de Brasília eu voltava para Porto Velho, então a gente ia ficar pelo menos umas 2 semanas e meia sem se ver. Ele também trabalhava viajando antes. Então, Franquiane, linda, beijo, saudades também, meu bem. A gente nem conseguiu ficar junto esse semestre. Então, assim, e uma coisa que a gente também está adotando aqui em casa é o horário da refeição, fazer esses horários juntos. Gente, a gente esquece de curtir a família. A gente esquece de que a gente precisa de momentos maiores de convivência, momentos maiores de intimidade, momentos maiores aos dois. A gente esquece, às vezes a gente fica tão entregue às nossas atividades seculares que a gente esquece que isso é importante. E é importante, porque o que aconteceu? A gente conseguiu começar a pôr os pinguinhos no i com a pandemia. No meio disso tudo, a gente falou assim, olha a gente indo contra a regra. Porque agora a gente entendeu que a gente quer tal coisa, que tal coisa é de tal jeito. Porque a gente precisava dessa convivência. E eu acrescento que só foi possível isso durante esse período de quarentena, porque nós estamos literalmente há mais de 3 meses em casa. Em casa. E tem um povo que não está indo Corona Fest, é a gente, tá, gente? Dá para contar nos dedos, assim, durante 3 meses, às vezes que a gente saiu de casa. Dá sobra dedo ainda. E às vezes que a gente saiu foi porque eu precisei fazer depósito no banco, a gente precisou ir ao mercado e fazer trabalho assistencial, distribuir cesta básica ou fazer alguma coisa assim, ajuda da associação. Né? Então, assim, basicamente foi isso. Sair de casa para ir no mercadinho aqui próximo para comprar alguma coisa quando acaba, né? Sem precisar estocar, sem precisar de correria, né? Então, assim, a gente tá literalmente em casa olhando um para a cara do outro essa quarentena toda, desde quando o governo do estado decretou o estado de pandemia. 15 de março. 15 de março, né? Então fez 3 meses e assim, eu já sabia que eu pensei assim, vai ser fácil a quarentena, porque eu já adoro ficar em casa. Eu não gosto de sair de casa para quase nada. Adoro ficar em casa. Aí a Anne não, a Anne já gosta de ir pra rua, ir pra rua, ir pra rua. Eu falei, a Anne vai pirar. Só que chegou um ponto, quem tava pirando era eu. E não foi assim, eu falei, velho, peraí, algumas coisas começaram a me incomodar aqui dentro. E aí eu falei, pô, preciso trabalhar essas coisas, preciso. E eu comecei, eu falei, como é que, né, como é que eu vou, por exemplo, cuidar da minha parte espiritual se está tudo fechado? Né? Como é que eu vou pedir socorro espiritual se está tudo fechado? Né? A minha terapia eu continuei durante a pandemia, né?
durante o período que foi permitido, teve uma época que não foi, mas depois foi reaberto com decreto, os profissionais de psicologia puderam atender, né? Mantendo todo um processo. Eu cheguei a fazer terapia online também, a Anne está fazendo online desde então, né? Nem sabia se podia falar isso, mas eu falei. Pode. Meu Né? terapeuta é o melhor terapeuta do mundo. Aí, então, a sua também é. Ela é. Os de vocês que estão online aí tudinho, porque terapeutas são maravilhosos. Aí eu falei, eita, pega. Aí eu comecei a precisar trabalhar umas coisas. Foi nesse período de pandemia que eu consegui parar para pensar. Eu parei de me preocupar só com boleto, né? Casa, carro, sabe? Tive um distanciamento maior ainda da minha família, né? De amigos. E eu falei, eita, pega. Eu falei, não, eu vou tirar esse momento para mim. Tanto é que eu tirei esses momentos de pandemia para me dedicar, por exemplo, ao estudo espiritual. Foi uma coisa que eu escolhi. Eu falei, eu vou sair de notícia, eu quero ficar à margem de notícia, eu não quero ver notícia só o essencial, necessário. Algumas coisas do trabalho, porque eu continuei trabalhando em home office, na medida do possível também. E eu falei, não, eu vou tirar esse momento para mim beber de fontes que vão me agregar naquilo que eu acho que é necessário para mim. E olha que o meu terapeuta que trouxe isso. Um dia eu surtando, aí eu citei uma fala. Ele falou assim, olha a fonte que você está bebendo. Olha o relacionamento dessa pessoa que você lê. Olha como é a vida bagunçada dessa pessoa que você lê. No momento que você está tão suscetível, a pessoa que você citou é uma pessoa que faz uma pressão social para que outras pessoas estejam sempre em alerta. E aí, de beber a fonte, a gente começou a conversar e ele fala assim, realmente, eu preciso começar a beber de outras fontes. E eu também, por higienização mental, começar a beber de outras fontes. E é uma coisa que hoje a gente está fazendo. A gente pode fazer essa demagogia. Nós somos hoje uma pessoa que, aos domingos, a gente faz o nosso momento de espiritualidade dentro de casa. A gente senta os dois, a gente tem um horário certo no domingo, onde a gente faz nosso estudo de espiritualidade e a gente ora junto. Para nós dois isso é muito importante. E quando eu falo isso, não é porque eu quero muito falar isso que tem gente que fala assim, é porque vocês podem isso porque aos olhos de Deus. Coloca tudo a responsabilidade em Deus e coisas do gênero. Não, isso é um momento de intimidade nosso. Nós resolvemos dar mais esse passo, beber de outras fontes da nossa relação também. Então, hoje nós temos um momento de orar dentro de casa. Todos os dias, no domingo, no mesmo horário, a gente para e vai orar e vai ler uma coisa que para nós seja boa ou seja de aprendizado. Até porque eu mesmo estou com dificuldade de leitura muito grande, só estou conseguindo ler se for coisas acadêmicas. Então, assim, mas aí a gente cada um lê um capítulo de um livro que é um livro de ensinamentos, e aí depois a gente ora juntos e tá surgindo um efeito gostoso. E a gente teve isso como compromisso. E aí, e por isso que eu quero ter muito cuidado quando eu falo isso, não é que que tem gente que fala assim, viu, é só Deus que consegue fazer tal coisa. Não, gente, não adianta esperar que Deus faça nada por vocês, se vocês não fizerem por onde. Porque Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu o intelecto, Deus deu o psicólogo. Sem meu psicólogo, eu não ia conseguir. Por quê? Porque quem tem que trabalhar é a gente, quem tem que fazer é a gente. Deus nos dá as ferramentas, a gente tem que fazer. Então, eu quis enfatizar essa questão, porque a gente já está falando. Esses dois aí, quem são esses dois para falar que oram juntos em casa? Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós somos pessoas tentando evoluir. E é exatamente por isso que a gente sabe que não vai ser só na terapia que a gente vai conseguir melhorar. Não é só lutando sozinho que a gente vai conseguir melhorar. Então, a gente está buscando de várias fontes para que a gente consiga realmente se sentir contemplado de várias maneiras diferentes e a gente possa largar essa criação tóxica aqui. Gente, todos nós temos comportamentos tóxicos. Eu quero lembrar vocês de novo. Todos nós temos comportamentos tóxicos. Às vezes a gente tem muito medo de nós mulheres, principalmente, de falar assim, será que eu estou numa relação tóxica? Porque a gente sabe que ninguém está eximido de estar numa relação tóxica. Ninguém está. Nem a feminista mais feminista que você conhece, nem a psicóloga mais psicóloga que você conhece, nem o psiquiatra mais psiquiatra, nem a palestrante ou o palestrante mais renomeado do mundo
tá livre disso porque a gente não vê quando tá. E aí, uma vez eu perguntei na terapia sobre toxicidade, e meu terapeuta trouxe. Todos nós somos, todos nós temos comportamentos tóxicos. Todos nós, aí cabe a nós, o quanto que nós vamos nos entregar aos comportamentos tóxicos e o quanto que a gente vai tentar eliminar eles do nosso repertório. E só para finalizar a minha fala aqui, em complemento com a fala da Vivi, que ela falou que os casais têm sua maneira de falar, né? A Anne e eu, nós temos o nosso jeito. Esse que nós estamos dando é um exemplo, o nosso exemplo. Quem está assistindo que está nesse caminho ou almeja ter uma relação saudável, e até quem está assistindo e já tem uma relação saudável e às vezes não sabe se pode divulgar isso por medo, porque é importante que também se fale de relações saudáveis para que sirvam de exemplo para outras pessoas. E isso que nós estamos falando é o nosso exemplo. Você que está ouvindo pode fazer do seu jeito, da maneira que é melhor para ambos na relação. Nosso exemplo é só um exemplo. E eu queria deixar essa mensagem aqui, né, para finalizar minha fala. Façam do seu jeito, conversem entre si, né? Se conheça, primeiro de tudo, se conheça. O autoconhecimento é mais importante, às vezes, do que amar alguém. O autoconhecimento, às vezes, é mais importante que amar alguém. No meu caso, foi necessário eu ter meu autoconhecimento para que eu pudesse amar a Anne de forma plena. Não pela metade, não fragmentado, mas de forma plena. Falar, não, agora eu estou nessa relação de forma plena. E aí, Rafaela, parabéns, Rafaela, por você e pelo seu noivo. E aí a Thay está perguntando como que ela faz para ser menos individualista, Thay? Só a terapia, porque você vai ter que saber a raiz de onde veio essa sua individualidade. O que aconteceu para você desenvolver esse mecanismo, que geralmente isso é um mecanismo de defesa, você se fecha, você não se abre para outras coisas. Por quê? Porque isso daí foi sua defesa, isso te protegeu até aqui. Se é uma barreira que tem que quebrar, ela tem que quebrar com outras coisas saudáveis no lugar. E com essas coisas saudáveis que você vai pôr no lugar, você provavelmente não vai conseguir fazer isso se você não tiver um profissional técnico capacitado, que ele vai saber fazer a leitura do que você está sentindo, para que você possa ver aquilo que você mesmo não consegue ver sozinha. E eu digo isso não porque eu sou psicóloga, eu digo isso como alguém em terapia, tá bom? A Paty perguntou aqui, como lidar com quem não fala? Olha, Paty, eu vivo isso. Hoje em dia, o Djalma é uma pessoa que começou a falar. E foi depois de muitos meses, e muitos meses mesmo. E não foi um trabalho meu, não. Foi da terapeuta dele, e dele, né? Porque sem ele querer, não tinha acontecido. Então, foi um trabalho terapêutico dele com a terapeuta e vice-versa. Então, assim, hoje ele fala. Quem não fala é uma barreira até para nós. Porque como você vai oferecer que alguém não te dá nem sinais de como que você pode fazer? Porque o relacionamento é construído pelos dois, é a doação dos dois. Então, se um está doando e o outro quer alguma coisa, mas não fala que quer, e depois ele cobra, porque não teve, igual eu já fiz, não, tu tá com raiva do que, Anne? Nada. Tá com raiva do que? Nada. Aí, do nada, depois de 2 dias, engraçado que aquele dia tu não fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas tudo bom que queria. Eu não falei que queria, mas era pra você saber. Tipo, nós mulheres, às vezes, a gente quer que os boys saiam adivinhando tudo, né? Sensacional. A gente quer que os boys saiam adivinhando. Mas você não. Amor, tu não falou que queria. Não quero saber, você tinha que saber que eu queria. Tem hora que a gente tem. Ou pelo menos você tinha que ter oferecido. Né? Tu tinha que ter oferecido. Mas por que tu não ofereceu? Como que tu pôde? Não fez de tal jeito, tal jeito, tu fez daquele jeito. Mas eu não sabia que tu queria daquele jeito. É claro que tu não sabia. Era pra você ter visto que eu queria. Oi? Por que tu não falou? Porque você tinha que saber. Gente, vamos combinar que nós mulheres sabemos que a gente tem hora que olha pros boys e a gente não fica revoltado porque eles tinham que saber. Eu na terapia comecei a ver isso. Não, calma aí, ele não tem que saber de nada, ele só vai saber do que eu falar. E aí, depois de 2 dias eu falando engraçado que aquele dia não. Falar, eu falo pra ele,
Ó, amor, tal dia, dia dos namorados. Dia dos namorados, quero romantismo, quero demonstração, quero amor. Eu gosto dessas coisas, eu sou festa e confeite, então, para depois eu não ficar. E aí ele sabe que isso é importante para mim. Então a gente vai construindo do jeito que pode. E, Paty, respondendo tua pergunta pela minha ótica, eu vou falar de mim, né? Para eu começar a falar, eu precisei me sentir seguro. Seguro de várias maneiras, em várias camadas. Eu precisei me sentir seguro comigo mesmo, eu precisei me sentir seguro com a Anne, eu precisei me sentir seguro com o ambiente. Porque pode parecer, nós, como eu falei no começo, nós homens fomos ensinados que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser viril, a gente tem que ser macho. E quando a gente não sabe lidar com a questão, a gente expressa raiva. Na minha opinião, a minha raiva geralmente ela está ligada com o meu medo, né? E esse medo muitas vezes é alimentado pela minha insegurança, que vem de outras situações. Então, e eu só consegui ver isso no processo terapêutico, aliado em parte com o meu processo espiritual, mas grande parte no processo terapêutico. Então, só quando eu comecei a ter segurança, quando minha psicóloga falou, você tem ferramentas para lidar com as suas questões, eu falei, opa, agora eu não preciso mais, quando eu tenho um sentimento, jogar ele para debaixo do tapete, mas eu vou trazer ele à tona e vou trabalhar da melhor maneira com as ferramentas que eu tenho hoje. E, Paty, eu acho que é estimular que essa fala venha, sem que essa pessoa se feche mais, porque quando eu tentava com o Djalma falar, ele se fechava. Procurar meios, eu fui no ensaio-erro. No ensaio-erro, para mim, também consegui me inserir. Foi no ensaio-erro até ter algum resultado no meio disso tudo. Mas aí não se sentir culpado, porque às vezes a gente se sente mesmo culpado da situação, mas assim, o outro é um universo, é um mundo. Skinner diz que a gente tem um universo debaixo dessa pele. Ou seja, a pele que vocês veem aqui, ela cobre um universo. Então, o que passa no universo do outro não é culpa nossa. Tá aí realmente, é assim. E a Rafaela tá falando que se eles pudessem ler alguns dos nossos pensamentos realmente, Rafa, às vezes a gente queria que eles lessem alguns pensamentos, mas não, a gente aprende na prática que tem que ser com comunicação mesmo. E eu acho que o horário já está bem avançado. E aí, Vivi, você quer complementar? Encerrar? Eu falei, Em relação à fala, não tem nem o que eu complementar. Mesmo porque é uma fala para casais, eu estou aqui sozinha e vocês são o casal convidado. Então, eu só tenho a agradecer o casal convidado hoje, tá? Tenho a agradecer a Anne, tenho a agradecer ao Djalma e a todos e todas que participaram da live, seja ouvindo ou só observando, só aprendendo lá caladinho, elaborando suas questões, ou comentando e fazendo perguntas. gratidão, Vivi. Gratidão mesmo. Eu deixo aberto o espaço da página, tanto do Facebook quanto do Instagram, da Associação Filhas do Boto Nunca Mais. Se algum casal, se algum indivíduo, se algum dos parceiros quiserem conversar, quiserem tirar alguma dúvida, podem chamar lá que a gente responde, ou eu, ou a Anne, ou uma das meninas, mas com certeza todas as mensagens são respondidas, fica o espaço aberto, fica à disposição. Gratidão a todas as meninas que comentaram do início ao fim da live. Vocês são maravilhosas. E eu digo por mim que eu sou porque vocês são. Cada pessoa que estava nessa live é um mundo de conhecimento. A energia que vocês trouxeram para essa live foi maravilhosa. Gratidão mesmo. A todo mundo que assistiu durante o momento ao vivo e que vão assistir depois. Viviane Secanho, minha maravilhosa diva, gratidão pela apresentação, pelo convite, por termos pensado juntos na construção desse tema, juntas, e por tudo, agradecer que até hoje, publicamente, eu não tinha tido a oportunidade também, mas muito obrigada, amiga. Obrigado por ter pego minha mão, obrigado por não ter deixado eu cair, obrigado por não ter deixado eu desistir, obrigado por ter visto quando eu não aguentava mais só e ter me dado a mão. Obrigado por existir sempre, obrigado por todos os momentos que você esteve para me ouvir, que você não persistiu. Você confiou em mim no momento que nem eu confiava mais, que eu não aguentava mais, que eu pensei que eu não conseguiria, mas você confiou em mim. Chegou um momento que era você que estava lá. E teve um momento que eu olhei em volta, era só você que estava lá. E aí, assim, um momento específico. E eu agradeço muito. E assim, é claro que energeticamente a gente tinha muitas outras pessoas, muitas outras meninas no mundo,
mas como pessoa e como indivíduo, amiga, eu só tenho gratidão. E se eu tô aqui hoje falando de evolução, eu tô aqui hoje falando de evolução sem estar medicada mais, eu não tô mais precisando estar medicada, porque um dia você olhou para mim e falou assim, amiga, agora você precisa se ajudar. Se você não tivesse feito isso, eu não tinha conseguido. Eu sou muito grata a você. A você, a Camila também, que levou do momento do meu afastamento o Filhos do Bolso Nunca Mais. Vocês duas levaram com maestria e levam até hoje, gratidão. Hoje a nossa nova diretoria, todas as meninas que estão aí hoje, quem está online, a Paty está online, que é a nossa diretora de comunicação e está com a Manos Unida em um projeto lindo. Enfim, a todas as meninas do Filhas do Boto Nunca Mais que estão online, a tudo que a gente construiu até aqui, gratidão mesmo. E te agradeço muito, Vivi. Porque se a gente está aqui hoje, se essa live está acontecendo, é porque teve um dia que você olhou e você falou assim, isso daqui vai dar certo. Eu sei que você está agradecendo de coração, eu sei do tamanho do carinho, da amizade que a gente tem uma pela outra, mas eu já te falei isso várias vezes, e o que aconteceu e o que eu fiz foi de uma forma tão natural que se não tivesse sido daquele jeito, não teria sido a Vivi. Não é assim que eu sempre te respondo? Foi muito natural, não me dispus de esforço algum, foi só a Vivi, foi só a Vivi. E é isso, meu E eu estou aqui sempre, eu sei que assim como você está por mim, eu estou por você sempre. E é nós por nós, todas as meninas online, todos os meninos online, é nós por nós estamos aqui para cuidar uma das outras e um dos outros, né, amor? Uhum. Então, como a Vivi falou, as páginas estão abertas e muito obrigado, gratidão a todo mundo, tenha uma ótima noite, uma sexta-feira maravilhosa e um fim de semana muito gostoso para todas e eu todos. queria só passar um último recado. Como não tem hoje muitos espaços para homens, os homens que quiserem se sentirem, falar assim, poxa, eu preciso mudar no meu relacionamento, eu acredito que eu posso melhorar como ser humano, como homem, eu posso abrir o espaço do Filhos do Boto para os homens mandarem mensagens no sentido de autoconstrução, de falar assim, de querer mudar, de assistir essa live, poxa, se tem um homem que se permitiu mudar, eu acho que eu também posso, né, do meu jeito. Então, vocês homens também podem e devem buscar reforma íntima. E qualquer coisa, você pode mandar mensagem no Filhos do Boto, que a gente pode indicar vocês a pessoas que... Perséfone. Eu chamo ela de menina. Ela tá acostumada a ser chamada só de menina, não de Perséfone. Então eu falo o pessoal do Filhos do Boto, né? Que eu não faço parte do Filhos do Boto. Eu sou só o convidado mais conhecido como Boy Magia da Anne. Essa é minha alcunha, o Boy Magia da Anne, né? Então eu não faço parte do Filhos do Boto, sou um apoiador, né? Porque eu apoio a Anne, eu apoio os trabalhos e sou muito fã do trabalho do Filhos do Boto. Mas vocês podem mandar também, tá? Uma mensagem do Filhos do Boto, falar assim, poxa, sou casado, tenho um companheiro, uma companheira, e eu não sei como eu posso lidar com isso. Óbvio, o espaço está sempre aberto para as mulheres sempre vão ter lugar de fala nessa associação, não preciso nem dizer. Mas qualquer coisa a gente passa para ele conversa com vocês, ele também tem lá a casa de oração, tem as lives na quarta-feira. É isso, amor? Amém. Tchau, tchau, gente. Cheiro no coração. Tchau, Vivi. Sou teu fã. Tchau a todas e a todos. Beijo. Serra aqui.